Oi, gente, gravando mais um vídeo para tentar te ajudar em Mecânica Estrutural 2 da URGS. Eu queria começar o método de superposição de efeitos e nada melhor para começar a introduzir esse conteúdo que uma questão que caiu na prova, né? Então essa foi a minha questão de prova desse método, onde a gente tinha uma viga com um momento em um dos apoios aplicado e a metade da viga estava com uma carga retangular distribuída. Então, eu vou pegar aquela minha tabela e vou usar, né? Vou pegar aquela tabela que a gente usou na questão anterior e vou usar as equações auxiliares correspondentes a esses efeitos, né? Então, lembrando o que a gente quer dessa viga, a gente quer a deflexão no centro, ou seja, no ponto C, tá? Então, eu vou pegar tudo que for interessante a deflexão, não vai fazer sentido mais a gente pegar a rotação ou a deflexão máxima, porque a gente não tem, a gente não sabe onde vai ser essa deflexão máxima. Não sabe exatamente o ponto, né? O x é igual a tanto que tem essa deflexão máxima. Então, essas duas equações de rotação e de deflexão máxima, a gente não vai utilizar, mas sim essas daqui, tá? Então, o que a gente tem de momento, né? A gente tem essa equação aqui, que é essa configuração aqui que a gente vai utilizar. E por que a gente vai utilizar ela se ela tá aqui nesse apoio girando no sentido horário e esse aqui tá girando no sentido anti-horário, né? Então agora eu vou simular uma situação onde tu tá segurando uma caneta com as tuas duas mãos aqui e tu segura essa caneta nesse sentido. E daí tu imagina um momento sendo aplicado como o momento que foi aplicado nessa questão, nessa viga. Ele é nesse sentido. Agora, eu pego as minhas duas mãos, que tá uma em cada ponta da caneta, e faço um giro de forma que a minha observação seja invertida. Ou ainda como se eu pedisse para alguém vir na minha frente e olhar esse sentido desse momento que está sendo aplicado aqui. Então, eu peço para alguém, um fulaninho, vir aqui na minha frente e pergunto qual é o sentido que tu tá enxergando essa rotação. E a visão dele, do que eu tô fazendo, é uma viga, as minhas duas mãos ali, segurando uma caneta, segurando essa caneta, e ele enxerga esse momento assim. Então, eu tô enxergando, deixa eu só apagar aqui, eu tô enxergando dessa forma, e ele, na minha frente, depois da caneta, tá enxergando dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, na hora de procurar uma equação auxiliar na nossa tabela, em que a gente precisa de um momento, né? A gente pode usar um momento que tá assim, como sendo um momento que tá assim. Assim como a gente poderia usar um momento que tá assim, com um outro momento que tá assim. Fazendo esse mesmo exercício de visualização, onde eu giraria a barra e isso estaria acontecendo da mesma forma do outro lado. Então, tanto... Vou pegar esses pretos só, tá? Esse que tá em preto. E apagar isso aqui. Tanto esse giro que tá nesse sentido anti-horário aqui em B, quanto um sentido horário em A, eu posso utilizar, tá? Então, aqui a gente tem esse sentido horário aqui nesse ponto, e essa deflexão, essa equação de deflexão vai ser a mesma aqui, se eu tivesse um momento aplicado aqui nesse ponto, tá? Então, vou pegar essa equação aqui, deixa eu ver como é que eu posso pegar. Outra equação que eu devo utilizar nessa questão, é de um carregamento na metade da barra, exatamente na metade, tá vendo que não tem diferença entre um lado e outro. Então, eu vou pegar aqui essa configuração aqui, e se tivesse desigualdade entre um lado e outro, eu não poderia usar ela, com certeza, uma outra equação que auxiliasse nesse tipo de exercício. Mas, enfim, vou fazer o mesmo print que eu fiz na outra equação para pegar ela e colocar ali. E a pergunta é, por que eu peguei essa equação de cima
e não essa daqui de baixo, né? Porque essa de cima, ela representa onde a carga está distribuída, ou seja, de 0 até L meios. E aqui, e essa outra equação, ela representa de L meios até L. Como que eu vejo isso, né? Tá vendo que esse carregamento, ele tá aqui em metade de um L? Então, isso significa que o x está entre 0 e metade de um L. E essa parte sem carregamento tá na parte de L meios até o final, até o comprimento total. E daí o x está entre L meios e L. E daí se eu tivesse pensando em uma rotação ao invés de uma deflexão, eu também pensaria, ou ainda teria o cuidado de escolher a equação certa nesse tipo de caso onde eu tenho diferença entre um lado e outro, tá? Então, voltando aqui. Achei as minhas equações. Depois que eu achei as minhas equações, eu posso resolver elas ou já copiá-las se somando, tá? Porque, de fato, eu tenho uma equação de deflexão aqui, outra aqui, e a minha deflexão total no ponto C, que é o centro, é V1 mais V2. Ou ainda, que nem a gente chama em estrutural 2 com rios, W1 mais W2 vai ser a deformação, ou a flecha do ponto C. Daí aqui fica uma substituição simples, né? Onde vou pegar primeiro o V1 aqui, ou W1, menos momento quilonewton-metro aqui, né? Então tem que cuidar, que é 10 na 3, vezes x, que daí, no nosso caso aqui, o x vale 2,4, que é essa distância de onde está sendo aplicado o momento até o ponto C. Aqui, 2,4 de novo, menos 3 vezes o comprimento total, que é 4,8, vezes 2,4, mais 2 vezes o comprimento total, ao quadrado. E isso aqui é sobre 6 EI. Aqui, se eu não me engano, o momento de inércia era 34,4 vezes 10 na 6 milímetros quarta, ou seja, 34,4 vezes 10 na menos 6 metros na quarta. E o módulo de elasticidade era 200 vezes 10 na 9 Pascal. Isso aqui era um dado tabelado, tirava de uma tabela, que é estilo as tabelas de aço. E isso aqui acho que o senhor deu no quadro. Talvez ele tenha dado um giga e a gente tenha transformado para Pascal, agora eu não lembro. Enfim, então 6 vezes 200 vezes 10 na 9, vezes isso aqui vai precisar de mais espaço. Aqui. Vezes momento de inércia, vezes 10 menos 6, vezes 4,8, que é o L. Isso aqui vai dar 1,57 vezes 10 na menos 3 metros. Aplicando, isso aqui é o W1, tá? Aplicando agora as unidades certinhas e os valores certinhos, substituindo em W2, a gente tem que menos 100, que é a carga, né? Que é esse W, tá chamando, vezes X, e aqui o X também é 2,4, porque tá exatamente na metade. E o 100 é quilonewton, a gente tem que passar para newton, para que na hora, newton-metro, para que na hora que a gente tem um resultado de flecha, a gente encontre esse valor em metros, né? Então, vezes 10 na 3, vezes 2,4, tudo isso sobre 384, vezes módulo de elasticidade, vezes momento de inércia, vezes da equação 16, 2,4 do x, 24 da equação, L, 4,8, e assim por diante, tá? Isso tudo dá menos 5,02 vezes 10 na menos 2 metros. Para achar, então, o deslocamento em C, a gente soma os dois, menos 1,57, mais menos 5,02 vezes 10 na menos 2, e isso vai dar um deslocamento, ou a flecha em C, de menos 0,518 vezes 10 na menos 2 metros, ou ainda 5,18 centímetros
para baixo, tá? Então, vocês viram que depois que a gente interpreta essas equações auxiliares, a gente só tem o trabalho de substituir e calcular essas fórmulas mais longas que servem justamente para nos poupar trabalho. Então, na questão da prova, vai ter uma questão assim, onde se a gente resolver por linha elástica vai dar certo, mas não é o intuito da questão, porque ele pede que a gente utilize o método da superposição para ver se a gente entendeu o que a gente está fazendo. Se quiserem fazer, não recomendo, porque, perde bastante tempo, fazer por linha elástica também para ver se está certo, pode fazer, mas eu sugiro que pergunte para ele na hora da prova se está certo, ele dá um bom norte na hora e ajuda bastante nesse sentido também, tá? Desconfiem se isso aqui der muito alto ou muito, muito baixo, tá? É pra dar em torno de 2 a 5 centímetros de flecha. É o que normalmente acontece, tá? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, curte, compartilha e acredito que talvez eu poste mais um vídeo de superposição de efeitos com alguma questão da lista da aula, tá? Acho que era isso por hoje e até mais.